Já peço para vocês aí pegarem papel e caneta na mão. Aí, ó, Novaço Equipamentos. Rafa, te mandei um contato aí. O pessoal tá interessado num broiler aí. Vamos entrando. Porque a Marília vai entrar também aqui da Sou Conhecimento. Ah, já entrou. Bom, galera, só para dar uma introdução nessa live, seguinte, vamos falar sobre manipulação de alimentos. Um tema muito importante que a gente tem que falar, que tem muita gente às vezes começa aí a sua hamburgueria e precisa saber mais sobre como manipular o alimento corretamente dentro das normas da Anvisa para que você ofereça para o seu cliente realmente um produto de qualidade, sem estar contaminado, né, claro. Então tem algumas coisas bem importantes que muita gente não fala. Então estamos aqui para levar conhecimento para você. Por isso trouxe aqui uma especialista no assunto, né? É a professora, ela que tem empresa dela de consultoria dessa parte de manipulação de alimentos, treinamento com brigada, tá? Mestrada, doutorada, de renome. Vou chamar aqui a Marília para entrar aqui na live já, né? E então já aconselho vocês aí, né? Tira toda a atenção, pega papel e caneta que vão ser informações bem importantes. Eu tentei pegar aqui todas as dúvidas que eu venho ouvindo da galera a respeito sobre esse assunto, né? Então, a ideia é tirar todas essas dúvidas. Então, eu vou chamar aqui a Marília para entrar comigo. Aê, muito bem. Você tá bom, Lu? Você tá me Tudo bem? ouvindo? Tudo bem. Bom, primeiramente eu queria agradecer, queria dar uma dica para a galera também. Seguinte, pessoal, eu vou tirar aqui os comentários para não ficar aparecendo na tela aqui, senão... E qual é o seguinte, o esquema? Se você tiver alguma dúvida, né, você que está assistindo a live, você coloca aqui embaixo, no quadradinho que tem o ponto de interrogação, coloca essas dúvidas aqui no final da live, depois de toda a explicação, a gente vai tirar algumas dúvidas aí. Então é importante você colocar nesse... pintou uma dúvida na cabeça, escreve aqui embaixo no ponto de interrogação, que aí no final da live a gente responde, beleza? Então, já desde ontem a galera ficar tirando, tira os comentários, fica trabalhando, então vamos tirar por enquanto. E aí a gente troca essa ideia aqui. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez. Marília, além de ser uma excelente profissional, é uma grande amiga da vida, estudamos juntos no colégio aí. E a vida nos colocou de novo aí, já é a segunda live que eu faço com ela. A primeira live foi sucesso, a galera adorou. E hoje, né, pedi para ela trazer um pouco mais de todo esse conhecimento, esse vasto conhecimento que ela tem dessa parte muito importante. Então, Marília, primeiro que você se apresentasse aí, falasse como é que é o seu trabalho, a sua história, um pouquinho da sua história, pra gente começar a tirar todas as dúvidas da galera aí. Perfeito, Lu. Obrigada pelo convite. Você esteve lá na minha casa, agora eu tô na sua. Estamos aqui fazendo essa troca. Quem diria que a gente estaria aqui, depois de colegial juntos, fazendo live, trocando informação. Então, eu queria agradecer o convite. E contar um pouquinho, então, do que eu faço, como eu me formei para isso, né? E o que é a minha função hoje em dia. Tem uma empresa, chama Sou Conhecimento e Nutrição. É uma empresa de curso e de assessoria e consultoria para restaurantes. Eu tenho uma paixão especial por hamburgueria, até falei para você. Falei, nossa, puta, eu adoro o processo de hamburgueria. E é engraçado, né? Porque quando as pessoas pensam em um nutricionista em um restaurante, vou chamar um consultor, ou etc., as pessoas pensam numa coisa muito básica. Vai vir tirar uma temperatura, vai vir aqui para ajudar a vigilância. Achando que é isso. E na verdade, aqui, né? se muito bem aplicado e com gente com cabeça muito boa, a gente consegue fazer toda uma estruturação de processo, né, para esse processo não ter falha sanitária, né? Então, quando ele é muito bem utilizado, quando essa consultoria é muito bem utilizada, né, precisa ser um profissional bom e precisa ser alguém com uma cabeça aberta, assim, né? Porque a gente consegue olhar para esses processos do começo ao fim e ver, pô, aqui falhamos, hein? Como vamos arrumar? Qual é o processo aqui? Né? Então, a ideia é meio que essa, assim, é conseguir organizar todo o seu processo do começo ao fim, né? Olhando para onde podem ser essas falhas sanitárias. Sim. E conseguir ali dar aquela adequação, fazer um treinamento de funcionários, fazer uma documentação específica para restaurante, né? Então, essa que é a atuação do consultor ou do nutricionista em um restaurante. E aí também, claro, né, criar os processos aí para realmente não ter falhas, né? Então, vai entrar um funcionário novo, tá lá o processo. É uma bíblia, né? A bíblia que... O manual de boas práticas, a gente fala que é a bíblia aí, todo restaurante tem que ter, né? Então, é muito importante. E como é que você, por exemplo, uma pessoa vai te contratar, como é que você atua? Qual a primeira coisa que você faz para dar uma olhada geral no restaurante, na hamburgueria?
Legal, muito bom. Só vou voltar aí num comentário que Tá. você fez, né? Funcionário novo vai entrar e tal, e aí você fica naquela apreensão. Se você tem um processo bem estabelecido, isso não é uma apreensão, isso não é um problema, né? Porque você consegue organizar de um jeito que não tem falha, assim. Então, o funcionário novo entra, a gente treina ele muito bem e ele faz um processo que é meio que a prova de erros, assim. Então, isso que é muito interessante. Primeira coisa que eu faço, né? Sempre ter uma conversa muito franca com quem vai me contratar para entender mais ou menos onde ele me quer, né? Porque eu posso estar em vários lugares. Eu posso estar nessa parte sanitária, eu posso estar numa parte de custos, eu posso estar em diversas opções e é assim, a gente atende mais a dor daquele momento, né? Pô, Sim. agora eu tô querendo mais ver custo. Pô, bora lá, vamos lá para custo. Não, agora meu negócio é assim, eu sinto que falho na parte sanitária, queria adequar processo, bora adequar processo, né? Mas pensando em adequação de processo, adequação sanitária, meu primeiro passo é sempre diagnóstico, né? Então eu pego lá uma ferramenta que eu tenho, em que eu analiso todos os itens da legislação e, pô, vou olhando onde você tá bem, onde você tá mal. Te dou uma porcentagem ali, ó. Luiz, tá 69. Pô, vamos chegar em 90, beleza? Ó, para isso eu preciso disso, 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 vamos adequar isso, preciso conversar sobre esse processo, vamos acompanhar ele um dia. Então a ideia é fazer todo um monitoramento ali do que você tem e o que a gente precisa Você faz melhorar. o raio-x, né? Exatamente. O que a gente precisa melhorar para você chegar ali no top do negócio, né? Porque se a gente vai pensar num restaurante muito legal, né? Um restaurante top é um restaurante que tem processos muito bem estabelecidos, em que essas falhas são muito pequenas, né? Então tem pouco espaço para escapar, sabe? Entendi. E me fala um pouquinho, às vezes a galera não sabe, né? Até mesmo lá dentro do meu curso é o primeiro, depois da introdução é o primeiro módulo, que é o manual de boas práticas, que a galera tem que saber, tem que entender que todo estabelecimento, né, que vende comida tem que ter esse manual muito bem estabelecido, todo mundo tem que saber. E, claro, é um documento aí da Anvisa, que eles explicassem um pouco mais sobre o que é esse manual de boas práticas, que muita gente não sabe que tem que ter. Perfeito. Ô, Lu, o que acontece com o manual de boas práticas é um pensamento meio errôneo sobre ele, assim, né? Porque a vigilância vem e te cobra manual, mas ela não explica o que é. E a hora que você vai fazer orçamento, você fala, puta, o negócio é caro pra caramba. Então, a galera faz e põe num cofre, assim, tipo... Deixa lá. Como se fosse uma preciosidade. E, na verdade, não. Nada mais é do que um manual bem feito. É o manual que guia esses processos que a gente conversou, né? Então, eu nem gosto de vender só manual. Tipo, ô Marília, faz só manual? Pô, se rolar muita conversa, até faço, mas não é o que eu gosto. O que eu gosto é de ir primeiro, adequar uma série de processos e aí depois escrever esses processos no manual, né? Que seria aquela coisa, funcionário novo chegou? Pô, o processo tá ali. Né? Então é muito mais fácil você treinar, é muito mais fácil ele entender, é muito mais fácil se você, dono do local, não estiver lá, você ter alguém que possa te representar, né? Então, isso que eu gosto muito de processo. Eu não virei nutricionista clínica porque eu não gosto de coisa que não é exata, né? Então, caloria, isso não é exato, né? Agora, processo é exato. Você consegue adequar certinho e o negócio rolar certinho. E se o cara, por exemplo, aqui, o cara vai abrir a hamburgueria dele e ele ainda não tem para investir, para ter uma assessoria de nutricionista. Ele pode entrar no site da Anvisa, pegar lá o manual de boas práticas que tem lá gratuito e poder implantar através do processo dele. Como é que funciona isso? Mais ou menos, assim. Eu acho que tem muitas coisas gratuitas que esse cara pode ir atrás. Então, assim, as legislações sanitárias, elas não são difíceis de ler e de entender, né? Então, assim, se o cara tiver um mínimo de boa vontade, ele consegue aqui, sei lá, estado de São Paulo, pegar uma CVS 5, ou cidade de São Paulo, pegar uma portaria 2619 e dar aquela lida e falar, pô, aqui tô bem, aqui tô precisando adequar. Então, assim, precisa ter paciência e precisa saber meio que o caminho das pedras, assim, né? E isso é legal. Elas são estaduais? A gente tem legislação municipal, que é a portaria 2619, que é do município de São Paulo, tá? A gente tem estadual, que é a CVS 5, que é do estado de São Paulo, que agora a gente tem a CVS 20, que é do Covid, né? A gente tem uma legislação só para eles, né? Então, outras adequações novas. E a gente tem uma nacional, Brasil inteiro, que é a RDC 216. Então, essas são boas para você anotar, jogar no Google. E assim, como eu falei, ela não é difícil de ler. Então, pô, pega lá o pedaço que você está em dúvida, armazenamento, tem lá um item, armazenamento. Pô, lê armazenamento, dá uma olhadinha ali, né? Agora, só para finalizar, pegar um manual ali da internet e dizer que ele é seu, aí não é bom, né? Porque isso não adequou o processo, né? Cada estado, então, tem o seu manual ali, que a pessoa... É isso? Ou o pessoal de São Paulo que é referência? Não.
cada estado tem o seu manual. Mais ou menos, assim. Tem a São sua portaria. Paulo, estado de São Paulo, cidade de São Paulo, são mais regradões, assim. Tá. Então, a gente tem uma legislação específica. Mas se eu estiver fora disso, eu posso usar a RDC 216 sem problema, né? E aí a gente tem que olhar onde a pessoa tá, porque eu sei que Brasília tem uma também, sabe? Então, dependendo de onde ela estiver, às vezes tem uma legislação específica desse lugar, né? Mas assim, nada impede de dar aquela pesquisada e dar uma olhada qual é a legislação mesmo, sabe? Entrar lá na parte ali do Gov, lá, né? Deve ser alguma, de repente, um site do estado que ele consegue acessar, né? Porque como assim, tem gente do Brasil inteiro aqui, eu falo porque tem gente do Brasil inteiro. Então, gente que tá lá no Pará, no Acre, na Bahia. Sim. Então é legal entrar, cada estado tem a sua portaria para ele seguir. Sim, mas base é RDC 216. Mas é que ela é um pouco mais frouxa, assim, né? As nossas legislações são um pouquinho mais pesadinhas aqui. Então é legal se o cara, de repente, seguir a de São Paulo, com certeza ele vai estar suprindo aí todas as demais de todos os estados. Geralmente aqui o pessoal é mais em cima em relação a isso. E ainda mais agora, eu queria que você também falasse um pouco, até você comentou, com o negócio da pandemia, do Covid, os cuidados aí redobraram, né? Então, queria que você falasse um pouco também para a galera que não está atualizada sobre esse processo agora que, mais o pessoal continuou trabalhando no delivery, mas agora que talvez possa abrir, já está abrindo aí o salão, essas coisas, falasse um pouco dessa portaria relacionada ao que tem que tomar de cuidado relacionado ao Covid. Legal. Ô Lu, só para falar uma coisa, assim, não tem importância a gente usar legislações de outros locais, assim, se eu quero ter base para alguma coisa. Então, por exemplo, um exemplo nada a ver com a gente aqui. Mas, por exemplo, restaurante japonês não tem legislação específica, mas tem uma lá em Porto Alegre que é bem boa e que eu posso usar alguns parâmetros daquilo para me ajudar a nortear algumas coisas que eu quero fazer. Então, não tem problema. Usa a sua de base. Pô, quero ser um pouco mais rígido, pega uma mais rígida. E não tem problema, tá? Agora, falando especificamente de Covid. A gente tem algumas coisas acontecendo que eu percebo que são ondas de coisas acontecendo, né? Fora legislações que saíram e que a gente já imaginava que iam vir nesse sentido, a gente tem agora uma onda de uma inovação, não é uma inovação, né? Mas uma coisa que está acontecendo. Uma coisa nova. Que é o consumidor vigilante, que a gente chama, né? O que é o consumidor vigilante? É o cara que às vezes não estava nem aí para isso, mas com a pandemia ele foi obrigado a olhar para processos sanitários na casa dele, tipo lavar a mão, álcool, não sei o quê, e ele ficou mais exigente. Então, as últimas contratações que aconteceram aqui na empresa, antigamente o discurso era assim: Marília, não quero ter problema com a vigilância sanitária, você pode vir me ajudar? E beleza, íamos lá. Não quero ter problema com o cliente que está vendo tudo que eu faço. Exatamente. Eu tô morrendo de medo, e assim, é um medo maior, porque cliente é muito mais, né? Então, assim, eu tô morrendo de medo de como meus garçons vão se comportar. Você pode treinar eles? Então, assim, é outro né, parâmetro, né? Então, assim, a gente tem uma tendência que já estava sendo anunciada que ia acontecer há bastante tempo, né? Esse consumidor que nos controla, mas ela foi acelerada pela pandemia. Né? Então, fora legislações, aconteceu isso, né? E porque isso, te falar, estou até lendo um estudo, que até tem lá no meu canal do YouTube também, é um estudo sobre consumos na pandemia. O que o cliente presta atenção mais? O que vai fazer ele querer decidir se eu como aqui nessa hamburgueria ou se eu como nessa outra hamburgueria? Por exemplo, o principal fator é a questão de higiene. Se a hamburgueria vai lá, mostra os processos que está fazendo, como é que está sendo o processo de higienização, tudo mais. Então, quanto mais a hamburgueria mostrar isso, maior ela ganha no fator decisivo do cara querer comprar ali ou comprar lá, entendeu? Então isso é uma coisa legal e por isso que também tem que se atentar, porque querendo ou não, é o cliente, né? É o cara que tá pagando suas contas, né? Com certeza. E você sabe que quando a pandemia começou, eu comecei a fazer um aconselhamento dos meus clientes sobre marketing em cima de coisas que a gente já faz. Então, assim, coisas relacionadas com higiene que antes ninguém queria saber se o cara estava lavando a mão ou não estava lavando a mão, se o cara estava usando máscara ou não estava usando, né? Mas agora a gente começou a fazer ações de marketing relacionadas ao que eu implanto em locais. Inclusive, às vezes, comigo falando, né? Então, por exemplo, acontece muito coisas que as pessoas acham que é obrigatório e não é. Então, por exemplo, usar luva. As pessoas acham que usar luva é obrigatório e não é, né? Com uma boa lavagem de mãos, às vezes é melhor do que luva. E aí começa assim, no Instagram, um cara vem e comenta da sua hamburgueria que você não tá usando luva. Então, começaram a chegar esses casos em mim, de eu fazer videozinho de pronunciamento. Ó, pessoal, legal ter chegado isso aqui,
mas isso é bom pra gente já desmistificar esse uso da luva. A luva é legal quando o funcionário faz isso, mas nessas situações talvez não. Exige uma lavagem de mãos bem legal. Então, assim, foi legal a gente poder abrir também espaço para conversa, sabe? Então, é um papel que eu não exercia e que hoje eu já exerço, né, aparecendo como representante da higiene dos locais, né? Tipo, ó, minha nutricionista vai fazer um pronunciamento aí, eu vou lá e, opa, vamos fazer tal coisa, estamos fazendo isso. Isso é legal, isso é legal. E agora, voltando nas normas sanitárias, né? O que a gente tem agora estabelecido é uma norma do estado de São Paulo, mas que nada impede também da gente usar de base no Brasil inteiro. E que ela fala de algumas coisas e algumas coisas importantes, assim, que vai depender de cada coisa. É uma legislação bem curtinha, chama CVS 20. Se jogar no Google também, acha. Se for lá no Instagram da Soul, tem resenhado. Quando a legislação sai, eu faço resenha e ponho nos destaques. Isso então, se quiser já assistir resenhado, não tô a fim de ler. Então, vai lá assistir a resenha que tem lá nos destaques. Então, sempre quando ela sai, eu já faço uma resenha. Mas, assim, coisas principais. Aí vem os mitos, mais o que é, né? Então, por exemplo, nas reaberturas aqui em Ribeirão, faz 2 semanas que reabriu. Muita coisa não é obrigatório, mas os restaurantes querem colocar porque faz vista. Então, por exemplo, o tapete higiênico. O tapete higiênico, na verdade, ele é meio que uma balela, né? Porque para um produto de limpeza fazer efeito, você precisa de tempo de ação. Um tapete que você mete o pé no produto e enxuga no próximo, ele não tem tempo de ação. Mas assim, mesmo explicando isso para os clientes, pô, mas faz vista, aquele tapetinho na entrada e tal. Então o cliente gosta. Então tem certas coisas que não são obrigatórias, porém o pessoal gosta de colocar para dar aquela impressão de higiene, sabe? E aqueles totens, os totens com álcool gel, isso é obrigatório? Não é obrigatório. O que é obrigatório... O que é obrigatório é ter distribuído em bastante pontos álcool gel. Aliás, o totem de álcool gel, eu tava conversando com a Isa, que faz meu marketing hoje. Eu falei, gente, aquele trem é um trem muito doido, porque você aperta o pé, ele espirra na calça, espirra no tênis, mas ele não espirra na mão. É um negócio muito maluco, né? Tem uns ali que então, assim, sai tudo. É legal, é bonito, você faz, né, com a sua marca e tal. Mas, assim, funcionalmente, talvez ele tenha alguns efeitos. O correto é ter nas mesas. Não necessariamente nas mesas. A legislação não fala na mesa, mas eu acho legal ter na mesa, né? Porque te deixa com uma liberdade de, a hora que você quiser, passar na mão. Então eu gosto de ter na mesa. Mas não é obrigatório. E o medidor de temperatura, isso é obrigatório para a pessoa? Também não é obrigatório. Não é obrigatório. Né? Não, da febre não é obrigatório. Não é mas obrigatório. Também é aquela coisa. Por exemplo, a Isa, que faz meu marketing, ela não é nutricionista, né? Então ela vai vendo as coisas e vai me contando. Ela falou assim, é porque o restaurante X de Ribeirão Preto está ganhando como o mais higiênico, porque ele tem o cara que fica na porta medindo a temperatura e o tapete. Bom, é tudo meio balela, mas tá ganhando como mais higiênico, né? Tipo, mas é isso. Querendo ou não, o entendimento do cliente ele olha, né, pros ó, nossa, tem o tapetinho, ó, tem o totem de gel, nossa, tem a pessoa com a pistolinha. Tem álcool gel na mesa. Os garçons estão com Face Child, tudo. Quem vai ver isso assim, vai saber que não é o que sou eu que sei da lei de cabeça, de cor, né? Mas assim, o cliente, quanto mais coisa ele vê e quanto mais marketing você faz em cima disso, mais o cliente fica feliz, entendeu? Tipo, pô, o cara fez isso, 3 processos que eu passei até chegar na minha mesa, pô, legal pra caramba. Né? E lembra, galera, quem tiver dúvidas, perguntas, coloca aqui na caixinha qual ponto de interrogação, quem chegou agora na live, que era só da live, abriremos para responder as suas perguntas. Então vamos agora entrar um pouquinho no mundo das hamburguerias, já damos uma entrada, então vou fazer perguntas que a galera geralmente, eu vejo que a galera tem, né, a gente explica tudo mais. Então vamos começar relacionado à temperatura para a proliferação de bactérias ali, tipo, por exemplo, da carne, o frango. Então, vamos falar um pouco relacionado a isso. E depois a gente vai indo ali, tem umas coisas mais a fundo, focado mais na hamburgueria, essa parte de manipulação da carne. Muita gente pergunta, congela, descongela. Então, vamos falar um pouco sobre esse mundo mais hamburgueria, que a galera, que eu vejo que a galera fala, tem galera que não sabe. Então, vamos esclarecer para o pessoal. Então, a gente começa nessa pergunta, fiz algumas aqui, que é essa questão de temperatura de proliferação de bactérias. Fala um pouco sobre isso, para a galera entender. Tá, eu acho que eu travei, mas você me... Travou. Peraí. Voltou. Voltei. Tá tudo bem. Temperatura, Lu.
o que que acontece? Quando chega em temperaturas mais altas, a gente tem uma capacidade de matar micro-organismo, mas assim, o que o pessoal precisa entender é, mata o micro-organismo. Se esse micro-organismo ele produz toxina, que é muito comum, tem algumas bactérias que produzem, essa toxina não morre, né? É como se produzisse um veneno. Tá? Então, o pessoal justifica todos os erros anteriores, tipo assim, deixei descongelar fora da geladeira, ou recebi, larguei ali no canto e esqueci de guardar, fui guardar muito mais tarde. Justifica, tipo, vai no fogo, vai morrer. Tipo assim. E não é bem isso, né? Então, assim, o 4G, vamos ver se vai dar certo. Bom, e aí, temos então essa questão da temperatura, chegou numa temperatura legal, adequada ali, eu mato o micro-organismo, mas tem a questão da toxina que eu tenho que tomar cuidado. Então, eu tenho que tomar cuidado ali até chegar nessa temperatura. Todo o processo. Exatamente. E eu tenho as temperaturas baixas, que elas não fazem nada com o micro-organismo em sentido de morte, mas elas diminuem a velocidade de proliferação. Então, geladeira mais devagar, freezer muito mais devagar. Mas não é infinito, né? Então, por isso que a gente tem validade em freezer. Não pode deixar lá para sempre, né? Temperatura de carne, por exemplo. Tem muita gente que fala, não, porra, eu recebo lá do meu açougue no sábado, domingo ele não me entrega, eu tenho que deixar a carne na geladeira. Qual a temperatura ideal para o armazenamento da carne e como deve ser armazenada essa carne? Tá. Carne moída já. Tá, carne moída já. A carne moída já ela tem um porém que a gente pode falar depois, né? Que é ter certeza de como ela foi moída, né? Isso é um porém muito, muito sério. Mas assim, não é um problema deixar uma carne crua na geladeira por até 72 horas. É tranquilo, tá? A gente tem essa garantia. Pra carne, tá? Pra peixe, não. Tá. Carne, frango, porco, ela tem que estar embaladinha sem contato com ar, é o ideal, né? Exatamente. Tudo na sua geladeira, o pensamento é nada com contato com nada. Então, um trem aberto ali, né? Por causa que a gente tem um pouco de medo de contaminação cruzada dentro da geladeira. Então, um negócio está contaminado, contaminar todos os outros, né? Então, embaladinha, bonitinha, ela aguenta na geladeira, não é um problema. Tanto é que eu tenho hamburgueria que não trabalha com hambúrguer congelado. Eles fazem produção e só trabalham com hambúrguer resfriado, por causa disso de aguentar 3 dias, né? E o vácuo, às vezes, dá mais validade pra gente, né? Sim, então, às vezes, a gente consegue duplicar a validade, dependendo da empresa, até triplicar. O vácuo é o melhor investimento que uma pessoa pode ter dentro de qualquer restaurante, eu falo assim. Eu tenho um dinheirinho, já comprou a chapa bacana, a fritadeira, compra uma máquina a vácuo que você, com certeza, vai melhorar muito o seu processo de operação, né? Sim. Vai perder, vai diminuir também a parte de desperdício, né? E com certeza já vai sair na frente nessa questão também da parte de proliferação, contaminação cruzada, segurar mais o alimento por mais tempo. Então é um aliado muito bom, né? A máquina a vácuo. Sim, com certeza. E assim, mas tem que lembrar também que tem micro-organismo que se prolifera sem oxigênio. Então também não pode ficar tranquilão ali. Tem. Opa, tem o vácuo, não prolifera nada. Melhora muito, né? A gente reduz muito a gama de micro-organismos. Temperatura. Para recebimento de carne, a carne tem que estar até 7 graus. Isso é o estado de São Paulo, né? Mas vamos usar isso como parâmetro, porque as outras legislações não têm parâmetro pra gente, tá? Então, 7 graus para recebimento, armazenamento até 5 graus. Tá? Então, uma geladeira boa faz isso numa tranquilidade, não é um problema, né? E aí, já que a gente tá falando da carne, a gente vai entrar aqui, a gente já fala assim. Então, o pessoal tem gente que às vezes fala assim, eu quero congelar a carne. O cara compra a carne, ela vem fresca, e aí ele congela, tá? Isso, como é que é isso? Como é que você pode falar pro pessoal, isso é legal, isso não é? Tanto a questão da parte de proliferação, a parte também de descongelamento e questão de qualidade do produto. Você pode falar para o pessoal entender também um pouco mais. Beleza. Então, vamos pensar em congelamento ou descongelamento. A hora que você coloca o congelamento como um processo, você vai ter que adequar todo o seu processo de descongelamento, porque ele não vai poder ser de emergência. Então, assim, acabou o hambúrguer. Hambúrguer ainda é mais fácil, porque eu posso ir direto na chapa, né, emergência ali. Eu não sei o quanto isso altera em sabor, mas carnes desse tipo a gente pode pôr na chapa direto congelada, que isso não é um problema sanitário, tá? De sabor já é outra história. E aí, então, se eu vou ter um congelamento, eu tenho que pensar em todo o descongelamento, que às vezes pode durar 2 dias. Sim. Então, assim, eu vou ter que ter uma programação de descongelamento ali, ser certinho, né? Para eu não ter que fazer isso de emergência ali na temperatura ambiente. A grande justificativa que as pessoas me dão é assim, Marília, mas olha, tá descongelando em temperatura ambiente, mas dentro tá congelado. Né? E aí eu faço uma brincadeira com eles, que é uma garrafinha de água congelada com glitter dentro, né?
Então eu falo assim, então tá bom, vamos fazer aqui, ó, tá congelado, deixa aqui, ó, 15 minutos. A hora que começa a descongelar fora, os glitters começam a mexer. Eu falo, isso aqui é o que tá acontecendo com o micro-organismo, ó. Pô, tá proliferando aqui fora, mas dentro não, né? Então não adianta nada você fazer um processo legal e depois pecar numa coisa tão simples dessa, né? Então dá para fazer congelamento desde que você se propõe a fazer um bom processo. Agora, em termos de qualidade, né? Trabalhando com hamburgueria, o que eu sei é que carne fresca é muito mais gostosa. A gente que percebe, tem cliente que não percebe. Então é uma coisa que você vai ter que medir ali se vale a pena ou se não vale a pena. Coisa que eu falo. Melhor carne, a pessoa sempre perguntar do blend, eu falo, a melhor carne é a carne fresca. É o ideal. Isso, claro, só o seu processo, desenhar o seu prato direitinho, saber como é a questão de volume, mas você trabalhar sempre com a carne fresca. Como você falou, você pode deixar a carne até 72 horas. Eu falo que, assim, de um dia para o outro, a carne não perde muita qualidade. Ela talvez bem pouquinho que o cliente não consegue detectar. Se você armazenar direitinho na geladeira, você não corre o risco de congelar, aí depois tem que descongelar tudo na geladeira, não vai dar tempo, a carne vai perder muita água, vai perder toda a textura, você tem que, às vezes não dá tempo de descongelar ela. Então, estamos aqui quebrando o mito, que o ideal é você ter a carne fresca, embalar direitinho e usar no dia seguinte. Aí, se de repente sobrou um pouquinho, aí eu falo, faz molho chili. Já cozinha a carne, faz molho chili, congela e você pode usar aí para mais coisas. E aí, queria que você desse uma dica para a galera, que às vezes a galera não sabe. Como é que ele verifica se a carne que veio do açougue, ela tá bacana? Algumas dicas assim, sensoriais. Legal. Então, o que você falou já é super legal, né? A gente faz duas análises em recebimento de mercadoria. Temperatura, né? Então, até 7 graus. E análise sensorial, que é cor, sabor, cheiro, né? Tudo tem que ser característico de carne. Mas existem maneiras de te enganar nesse sentido. Existem produtos que a gente pode pôr na carne para ela continuar vermelhinha e a gente achar que ela é uma carne novinha. Cara, conhecer como ele faz esse processo, ver se ele também tem essa preocupação com processos, é muito importante, né? Principalmente se ele for o cara que vai moer a sua carne, né? O moedor é um grande obstáculo aí na nossa vida. E aí a gente tem que pensar que as carnes podem não chegar em temperatura ideal de matar micro-organismo. Pô, se você pede um hambúrguer mal passado, nunca vai chegar em 74 graus na vida. Então, se eu não tenho esse controle lá desde o fornecedor, eu tenho um risco de ter um problema com o meu cliente que nem é meu, é do cara. Mas eu trouxe em toda a minha cadeia, desde o começo até a hora de servir. Sim. Então é importante, tem que estar ligado e conhecer bem o fornecedor para saber se é carne. Por isso que hoje em dia até tem moedores que são refrigerados já, né? Então, e salas refrigeradas. Sim, sala refrigerada, moedor refrigerado. E a gente fala, né? O ideal para você moer a carne é ali, que ele esteja ali entre 1 e 3 graus em cubos. E aí você não perde tanto, não fica aquela pasta de hambúrguer, a carne sai mais fresca, você consegue. Isso que, assim, o melhor dos mundos, claro, você ter um moedor lá e você mesmo fazer esse processo e armazenar para você não correr esse risco de repente você pegar uma carne que já está ruim e você vai acabar oferecendo pro seu cliente ali, né? E aí a culpa vai ser sua. Sim. Lu, e assim, só um detalhe disso aí, eu já trabalhei em diversos açougues, açougue de mercado, açougue de lugar mais gourmet e tal. Assim, pouquíssimos higienizam uma máquina de moer do jeito que deveria, sabe? Eu vi em um lugar sendo muito bem feita, mas assim, eu já cheguei que os caras lavavam uma vez por semana. Então, assim, em mercado. Tipo assim. A carne. Né? E assim, os caras estavam na humildade falando pra mim, Marília, uma vez por semana tá pouco? E eu falando, pô, não tá pouco, cara. Vamos dar uma aumentada. Voltou? Voltou, nós tiveram uma cortadinha. Não, mas é isso mesmo, a galera tem que tomar muita atenção relacionada a isso, porque, querendo ou não, o moedor tá ali, né? A carne passa, fica aquela carninha do dia anterior, aquela carne já apodrece e vai comer aquela coisa, né? Contaminação cruzada. Vai passar uma carne, pode estar mais fresca, mas passou ali com a carne podre, vai proliferar para todo o resto da carne, né? Que é aquela história da maçã podre. Tá maçã podre no saco ali com as maçãs boas, vai contaminar tudo, né? Sim. E uma coisa importante que a galera também às vezes tem que tomar muita atenção, ainda mais hamburgueria que trabalha com alface, que trabalha com tomate, que trabalha com cebola, né? Fazer a higienização corretamente do hortifruti também, tanto na chegada, né, dos alimentos para armazenar e também na hora de você fazer o preparo ali na bancada, direitinho, saber se está tudo higienizado. Fala um pouco aí sobre hortifruti, para a galera ter um pouco mais de conhecimento nessa parte. Lá em higiene, a gente fala em 2 processos, né? Que um é tirar sujeira, que é a limpeza, e o outro é matar micro-organismo, que é a desinfecção. Então,
Então, hortifruti não foge dessa regra, né? Então, primeira coisa que eu faço, seja alface, seja tomate, é lavar em água corrente, né? Lavo com água corrente, tiro tudo que é sujeira e sujidade. E depois é deixar de molho em alguma substância que mata micro-organismo. Pode ser água sanitária, desde que essa água sanitária seja própria para alimento. Como é que eu sei isso? Viro atrás no rótulo, se tiver escrito para desinfecção de frutas, verduras, legumes, ótimo, manda bala, tá? Então, assim, eu já passei por muitos lugares, trabalhando pelo Sebrae, trabalhando pela minha empresa, assim, já passei por, sei lá, mais 100 empresas. Dessa brincadeira, se 5% lava certo, é muito. Ou erra de não lavar, ou erra de só aguinha, ou erra na concentração, ou erra no tempo. Então, se a gente não adequa todo o processo, o erro tá ali, e aí, né? E aí a galera tem uma noia com carne de porco, tipo, pô, carne de porco pode dar cistercose, dar um negócio no cérebro, não pode comer mal passada. Pô, verdura pode dar muito mais do que carne de porco, né? Então, as noias são todas esquisitas, né? Porque assim, carne de porco pode dar verme, pode dar outras coisas, mas o pior dessa doença pode vir de verdura, né? Então, isso que é a loucura, né? E aí, por exemplo, a alface, uma coisa que a galera fala assim, tá, tem aquelas, hoje em dia tem empresas que já mandam alface higienizada bonitinho, você compra, cara, é mais caro, né, do que você comprar a alface lá, lavar, higienizar ela bonitinho. E que tipo de produto que a pessoa pode usar além da água sanitária, para deixar, para matar as bactérias? Água sanitária. Água sanitária. Lu, o processo é muito simples, assim, só precisa ser bem feito. Então, assim, é lavar com água corrente, o ideal é passar, porque se tiver algum ovinho, alguma coisa, você consegue tirar. Ou na água corrente, passando a mão para dar aquela tiradinha nos ovinhos, que é o que a gente quer evitar ali. Parasita, né? Então, tirou ali, lavou certinho. Água sanitária é um molho de... A proporção é sempre 1 colher de sopa para 1 litro de água. Então, você faz a proporção certinha, né? Depois que você já adequou esse processo, por exemplo, sempre fazemos na bacia branca. Você já sabe que a bacia branca tem 20 litros? Pô, já pega um medidorzinho daquele tamanho, enche o medidor, enche ali, pá, põe um timerzinho, para não esquecer, né? Quanto tempo tem que ficar na água? Depende do produto, mas é de 10, 15, 20 minutos. Tem que ler o rótulo, né? Tá. Não, bacana. Boa. Isso aí são dúvidas que a galera me pergunta, né? Isso é legal esclarecer. Eu tô aqui num papel de tem hamburgueria, então falando pra galera. Esse é o meu papel hoje aqui. E aí outra coisa que mediador. De contaminação cruzada na bancada ali, na tábua. O que você indica, por exemplo? Fui lá, vou fazer os meus chicken fingers lá, e aí eu vou cortar o frango ali, mas na hora já vou produzir um hambúrguer que, cara, já cortei o frango para produzir um hambúrguer. O que tem que fazer nesse momento entre um e o outro? Tá. Cortou um pouco aqui, mas acho que eu entendi a pergunta toda, né? Vou fazer um case, tá? Vou contar um case real de uma hamburgueria. A gente estava fazendo treinamento de funcionários, eu estava falando exatamente desse negócio da contaminação cruzada. E aí os funcionários me trouxeram um case que talvez eu não tinha reparado. E aí os funcionários falaram assim, pensando em contaminação cruzada que você está falando, a gente tem um frango que vem cru e a gente empana ele na hora para a fritura ficar boa, lá na bancada, que é a bancada que a gente apoia o pão, apoia o hambúrguer, tipo, tudo meio que finalizado. E aí que é a importância ali da gente conseguir bater um papo legal. Porque aí eu cheguei no dono, que era quem desenvolve tudo e desenvolve as receitas. Falei assim, pô, vamos fazer alguma coisa para isso? Ele falou, vou fazer testes então para o empanamento não precisar ser na hora. Feita na hora. Vou fazer vários testes aqui, vou ver o que fica melhor. A gente já tenta empanar de um jeito que dê para fritar assim, da minha bancada. E aí eu diminuo muito o meu risco de contaminação cruzada. Então, assim, olhar essas coisas que às vezes passam, esses detalhes despercebidos, é muito importante. Falei tudo já. Você quer saber mais? Deu uma cortada. Não, deu uma cortada. Não, mas para entender. Entendeu que tem essa parte de realmente... Qualquer coisa eu repito, se precisar. Não, deu para entender que eu fiquei terminou, aí travou. Mas eu entendi essa parte do empanamento, você tá com o frango lá, aí vai querer empanar na hora, então você muda um processo, né, do produto, sem você perder qualidade, com certeza vai melhorar para você não ter esse problema de contaminação cruzada aí. E até mesmo falando do ovo, também tem muita gente que fala, mas aqui em São Paulo é muito fácil você encontrar ovo pasteurizado que vem na caixinha. Então assim, muita gente não encontra o ovo pasteurizado, né? Dá para você pasteurizar o ovo também, é um processo chato, né? Cuidadoso ali.
Mas aí eu indico da galera usar o leite, né? Que já é pasteurizado. Você consegue fazer uma maionese também com leite, em vez de fazer com ovo cru. Ovo cru jamais faça uma maionese, você vai comercializar. Não é isso? Peraí que eu tive vários cortes, mas é isso. Tá. O que acontece, né? A gente esquece que pela nossa legislação é proibido usar ovo cru de qualquer jeito, né? E pra gente a maionese ferra um pouco, né? Porque e para outras pessoas, por exemplo, eu estava conversando com um chefe que é confeiteiro, ele falou: Marília, para mim, gema pasteurizada tem gosto de ovo cozido. Então, vejo muitos restaurantes usando parrilha, lenha e carvão. Isso tem algum impacto sanitário? Sanitário, o maior de usar lenha seja pragas, né? Se você não tem uma boa higiene do local que você guarda. Agora foi. Então a questão da. Tem que tomar cuidado com pragas onde é feito. Onde está armazenado a lenha, o carvão, para você não botar lá a lenha e o carvão ali para fazer a carne e o hambúrguer, e aí tá com praga. Isso tem que tomar cuidado. A gente sempre vai pensar em pragas em local que ela pode se abrigar. E lenha e carvão, dependendo de onde você... Carvão nem tanto, mas lenha, dependendo de onde você guarda, que geralmente a gente faz aqueles forninhos para ela ficar, né? Uma casinha. É um problema, principalmente escorpião. Aqui em São Paulo não tem muito, mas Ribeirão é meio endêmico aqui. A gente tem muito escorpião. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho, tem que ser muito bem feito para dar certo, sabe? Boa. Vamos aqui para outra pergunta. Tem uma pergunta aqui para o pessoal falando de food trucks aí, vamos lá. Quem trabalha com container, food truck, como cuidar contra insetos? Assim, o que é recomendado? Porque, querendo ou não, food truck, eu também tive food truck, sei que você está sempre percorrendo vários lugares diferentes, às vezes você ia para um lugar, fui fazer eventos em interior de São Paulo, voltar, vários lugares você acaba rodando, mas sempre tem que manter a mesma higiene, né? Sim. E assim, quando a gente vai pensar em inseto, ele precisa de algumas coisas, né? Que é comida, água, acesso e abrigo, né? Se você não dá essas condições para ele, é melhor. Mas food truck tem alguns problemas, porque, por exemplo, eu não consigo ter lá o food truck e tipo, ele ficar impermeável a animais, assim. Exatamente. Eu consigo que quando ele esteja fechado, ele seja mais protegido, mas eu não consigo que ele seja que nem um restaurante que eu posso, tipo, fisicamente ter lá, né? E eu não consigo evitar, por exemplo, que eles venham na mesa do cliente, né? Porque lá fora... Então, assim, a gente toma todos os cuidados de abrigo, acesso, alimento e etc. Mas a gente pode usar umas receitinhas caseiras, aquelas velhas e boas receitas caseiras, que dão uma espantada, assim, né? Então, um limãozinho com cravo e tal, não é, detetizar o negócio. Mas melhora um pouco, tá? Sim, tem algumas coisinhas que... Inclusive, hoje até mesmo, tem um amigo meu que tem essa parte de pragas, ele faz vende para muitos lugares e tal. E aí eu comprei um negócio para mosquito, para casa, mas você pode colocar aqui até uma casinha assim, que tem aquela luzinha azul que atrai o pernilongo, o mosquito, a mosca, né? Sim. E aí você consegue, isso é legal também, se você tem um trailer, um container, um food truck, que seja, você tem isso daí, que às vezes até mesmo aqui das açougues antigas, aquela luzinha azul que atrai as moscas, né? Isso. É uma coisa legal de você ter ali para você poder fazer isso. Vamos ver aqui. Ô Lu, e tem que tomar só um cuidado com essas coisas, porque tem umas que o mecanismo dela é explodir a mosca. Essas não pode usar, tá? Tá. Senão Boa. explode em cima da comida. Boa. Mais uma pergunta aqui. O que acontece com a contaminação cruzada? Tem que ter tábuas diferentes para frango e carne? Dani, é o seguinte... se você tiver processos muito bons, talvez você nem precise ter tábuas diferentes para frango e carne, né? Então, assim, o que eu falo de processo muito bom? Quando eu vou fazer o pré-preparo ali das minhas coisas de frango, eu faço num horário com uma higiene toda legal, depois eu vou para as minhas coisas de carne. Esse negócio de tábuas diferentes é só para a gente facilitar processos, né? Cores diferentes e etc, né? Então, eu consigo ter mais certeza que o processo está rolando, mas não necessariamente que isso seja decisivo, né? Então, o que eu gosto mais de trabalhar é com horários. Agora, na hora da finalização, talvez aconteça uma mistura ali, óbvia, né? E que a gente tem que manter uma higiene legal mesmo na correria, né? Então, precisa achar esse equilíbrio entre soltar tudo rápido, mas higienizar tudo muito rápido também. Vamos lá, mais uma perguntinha. Vamos lá, aqui, ó. Já ouvi dizer que só posso preparar os meus hambúrgueres em câmera fria. É real isso? Não, não é real. É mito. É mito. O que acontece é o seguinte, quando eu estou num lugar refrigerado, eu tenho mais tempo para trabalhar com aquela carne. Então, assim, local refrigerado,
Antigamente falava que a gente podia trabalhar 2 horas com a mesma lote de carne numa boa, né? E sem temperatura eu posso ficar meia hora. O que muda é o tempo que eu tenho para processar essa carne e para fazer todo o meu processo. Não necessariamente eu preciso obrigatoriamente ter, a não ser que na sua cidade tenha uma lei que fale isso, tá? Porque pode acontecer, né? Tá. Então tem que olhar na legislação de cada cidade para ver realmente, mas se não, você pode trabalhar, você pode pegar Claro, você vai ter 2, 3 pessoas trabalhando para fazer bolear a carne ou fazer os discos de hambúrguer. Você pega lá uma quantidade pequena de carne, que você consiga trabalhar meia hora com essa quantidade, pega o resto da quantidade, pega da geladeira, guarda a outra e vai trabalhando. Então pensar nessa... Que é a adequação do processo, né? Sim. Que nada mais é do que mudar muita coisa, fazer grandes reformas, mas fazer processos que caibam dentro da legislação sanitária. Uma coisa que pergunto também, que legislação para food truck, né? O pessoal não tem, então a galera só acha para restaurante físico, então é ideal seguir para restaurante físico, porque não tem uma lei realmente para food truck. Não, eu tinha uma cartilha, depois se eu achar eu mando para você, Léo. Boa, eu tinha uma cartilha específica comunidade de higiene para food truck. Se eu caçar meus materiais, eu acho. E aí eu te mando. Manda que a gente compartilha lá. Bom, de perguntas, de dúvidas são essas aqui. A gente está encaminhando aqui para o final da live, deixa eu só finalizar aqui. Então, Má, queria agradecer aí o seu tempo, por ter feito essa live aí comigo. Tem muita gente, eu já queria fazer mais um tempo, o pessoal pergunta muito, tem muita gente que não sabe essas coisas, né? Por isso que eu acho que é muito importante. Quando eu fui pensar em fazer o curso, a galera que eu só pedi curso de hambúrguer, uma coisa assim, como eu sou formado em hotelaria, tive aula isso na faculdade, né? A gente chamava lá que era a professora Bactéria, que ela falava, foram 6 meses só falando sobre essa parte de manipulação de alimentos. Então, assim, eu lembro que era muito importante essa parte também quando eu trabalhei em restaurante, né? Trabalhei em Outback, trabalhei em hotel, e é uma coisa que, assim, é muito levada a sério. E, claro, quando você tem aí o delivery, que a gente começa em casa e tal, você tem os seus cuidados, porque você está na sua casa, mas, querendo ou não, quando você comercializa um alimento, tem que tomar os cuidados devidos, como se fosse um restaurante grande, pequeno, da mesma forma. Então, é legal levar esse conhecimento para a galera, por isso que tem lá, inclusive eu peguei lá para a galera saber mais ou menos o manual de processo, para a galera pensar em todo o processo que tem na hamburgueria, como pode fazer, armazenar os locais, e é muito importante a galera estudar, e esse assunto é muito legal. Não é à toa que temos aí todo o seu trabalho que você faz aí, consultorias para vários restaurantes, supermercados, açougues, todo lugar que tem alimentos, tem que ter ali uma nutricionista. Queria agradecer de novo mais uma vez. E é isso. Legal. Lu, eu queria te agradecer pelo convite, por poder estar aqui falando disso, que eu adoro falar disso. Minhas redes sociais estão super disponíveis. Se tiver qualquer outra dúvida, quiser ir lá conversar comigo, a gente bate um papo. E aí uma coisa que é uma dica, é importante que processos sejam desde a hora que você está fazendo na sua casa, né? Sim. Estabelecer processo é desde o começo, né? Então, para ele depois, para você crescer e ter funcionário e ter tudo isso, é legal já ter processos estabelecidos. Então, dá uma lida na legislação, vê o que você precisa adequar, né? Se tiver dúvida, me manda lá no Instagram que eu respondo. Boa. A gente tem um canal no Telegram, pode participar do canal no Telegram, respondo também lá, tá? Então, fica à vontade, viu? Boa. É isso aí, galera. Sou conhecimento, quem tiver qualquer dúvida relacionada a essa parte de manipulação, dúvidas aí, de todos esses processos, pode mandar direct para a Marília também. Muito obrigado, Má, valeu. Vou deixar essa live aqui. Vou deixar o tempinho aqui, e aí depois eu tiro lá do ar, que eu jogo pra galera na comunidade lá do curso, que tem lá no Facebook fechado. E aí eu te mando essa live aí pra você também pegar essas informações, isso é bem legal.